Estamos de volta, programa Brasil Cristão, graças a Deus, ao vivo para todo o Brasil. Hoje falando das raízes católicas do nosso país, com o nosso querido professor Rafael Tonon, né, que está conosco hoje pela internet. Deixa eu agradecer antes de nós continuarmos aqui, Fernando, chegou sócios aqui, graças a Deus, obrigada. Quando você atende, entende melhor, né? Dizendo, você entende esse apelo de evangelizar. Ricardo Soares Mega de Assis, São Paulo, se tornou sócio. Deus abençoe você, viu, Ricardo? E nós vamos rezar por todas as suas intenções aqui. Eu tenho aqui também, Drica, a Mara Lúcia de Souza, de Campinas, que também é uma nova sócia. Nós te agradecemos de coração. E a Santina Correia, de Orleans, Santa Catarina. Nova sócia, olha que legal. Olha, gente, no próximo intervalo nós queremos anunciar mais. Sim. Então, ó, 5 pessoas agora que estão nos assistindo. Quem são 5 corajosos agora, durante esse bloco, que vai ligar no 19 3871 9620 e vai se associar para nós vermos aqui no próximo intervalo. Será que tem corajoso aí do outro lado, disposto a evangelizar conosco? É isso que nós estamos perguntando, vamos saber daqui a pouquinho. Vamos chamar de volta então, vamos professor? Lá. Vamos professor lá. Rafael. De volta conosco aqui, muito bem. Né, dando continuidade aí à nossa história, né, de raízes católicas dentro no nosso país. Exatamente. Muito bem, então a gente falava um pouco lá de Dom Henrique, né? Então, quando a gente fala do nascimento de Portugal, como que se dá, né, de fato, esse nascimento de Portugal? Esse nascimento, ele é algo assim muito emblemático, muito interessante, assim, no modo como se deu. Então, Dom Henrique de Borgonha, ele vem, expulsa os muçulmanos ali de dentro do território de Portugal. Aqueles muçulmanos que concordaram em viver dentro das condições que eu falei no bloco anterior, puderam permanecer, receberam permissão para permanecer, assim como também muitos judeus viviam dentro do território português e do território espanhol, né? Aquilo que seria ainda o território de Portugal e o território espanhol. Então, isso é muito curioso, que muita gente pensa que judeus, muçulmanos, inclusive eu já vi isso em livro didático, dizendo que a Inquisição os perseguia, né? O que é uma inverdade, por quê? Porque a Inquisição, ela só tinha jurisdição sobre católicos, né? Então, quem professava a religião católica, sim, deveria, às vezes, prestar contas à Inquisição. Mas quem era judeu, quem era muçulmano, portanto, tinha uma outra religião, outro credo, não estava obrigado nem a comparecer e nem poderia ser julgado pelos tribunais da Inquisição, mas somente pelos tribunais civis. Então, Dom Henrique de Borgonha fez isso. E aí, o rei Dom Afonso de Castela, ele pensou, ele falou, eu não posso perder esse rapaz, eu preciso mantê-lo por aqui para garantir a posse do território. E justamente pensando nisso, ele oferece a mão da sua filha, de uma de suas filhas, em casamento ao Henrique de Borgonha. O Henrique de Borgonha se casa, desse casamento nasce um rapaz, um menino, né, que é Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, já adulto, ele, assim que o pai morre, ele era o herdeiro natural do trono, e ele se depara com uma situação não muito agradável para um filho, que ele descobre que a mãe traiu o pai durante vários anos com a anuência dos tios e do próprio avô. Então, isso foi um dos fatos que ajudou Dom Henrique, Dom Afonso Henriques, a pensar numa separação territorial, em tornar aquilo que era um território ligado a Castela, totalmente independente de Castela. Por quê? Porque quando Henrique de Borgonha se casou, ele recebeu do rei Dom Afonso de Castela um condado, um território chamado Condado Portucalense. Daí que vem o nome Portugal, né? Então, na verdade, Portugal era um dote de casamento, era um presente de casamento. E aí, este presente de casamento, né, que era esse condado, acaba se tornando independente por ação de Dom Afonso Henriques, que resolve romper com os tios, né, em Castela, proclamando a independência desse território na batalha que ficou conhecida como a Batalha de Ourique. Nessa batalha, ele faz uma vigília junto com seus soldados. Ele não obrigou, mas ele convidou os seus soldados para que se reunissem numa igreja e passassem uma vigília, né, de um dia para o outro, rezando, antes de irem para o campo de batalha. Mandou que viessem vários padres para confessar o seu exército, né? Todos receberam absolvição.
para que caso morressem, né, já estariam absolvidos aí dos seus pecados. E começou essa vigília, e durante essa vigília ele fica estático, parado ali durante muito tempo, como que dialogando com alguém que era uma figura invisível para os demais. No dia seguinte ele vai relatar que ele viu Nosso Senhor, ele viu Cristo crucificado, né? E Nosso Senhor dizia a ele do alto da cruz, né, fazia uma recomendação, dizendo a Dom Afonso Henriques, que se ele se comprometesse em levar Portugal à fé cristã, à verdade do Evangelho, ele obteria vitória e Deus confiaria ainda outros povos aos cuidados de Portugal. Então a história do Brasil, eu costumo dizer que ela começa aí. Sim. Professor, qual é a data disso? Não precisa ser pelo menos o ano dessa batalha, desse fato que o senhor está contando. A Batalha de Ourique é de 1139, né? Século XII, né? Isso. É o século XII, ainda a Idade Média e tudo mais. Então, Portugal nasce aí, Portugal não existia. Então, Portugal é inaugurada, olha que interessante, a partir de um evento ligado à cruz. Olha. É a visão do crucificado. E o Brasil nasce com o nome de Terra de Santa Cruz. Exato. Então, isso é muito interessante. Há uma conexão espiritual muito íntima e histórica também, muito íntima, entre o Brasil e Portugal, nesse campo da fé. Então, de Dom Afonso Henriques, Dom Afonso, ele vai, de fato, colocar em prática aquilo que ele se comprometeu com o Nosso Senhor. Ele vai fazer de Portugal um Estado cristão, né? E assim Portugal vai nascer com um território unificado. Portugal não tinha guerras, disputas internas. Graças ao fato de não ter guerras e disputas internas, isso deu um fôlego para que Portugal investisse o dinheiro dos seus impostos, investisse os seus esforços e energia em outras coisas. Por isso que Portugal foi pioneira nas grandes navegações, né? Um dos reis de Portugal, o infante Dom Henrique III, que se tornou rei de Portugal sem querer também, né? Ele não era o herdeiro natural do trono, os irmãos foram morrendo, a coroa como que caiu no colo dele, né? Dom Henrique III de Portugal, ele era monge, celibatário, religioso, não quis se casar e foi feito cardeal pelo Papa. Então Portugal já teve um rei que era cardeal. Nossa, o cardeal Dom Henrique III, o infante Dom Henrique, né? Era o pupilo do Papa na época, e ele criou a Escola de Sagres, que foi a primeira escola de navegação do mundo. E a Escola de Sagres, ela começou a reunir conhecimentos, inclusive os conhecimentos dos muçulmanos que viviam dentro de Portugal. Porque os muçulmanos, né, sobretudo aqueles que vinham do Oriente e da África, sabiam se orientar pelas estrelas no deserto. Portugal usou essa técnica para se orientar no mar. Desenvolveram instrumentos de navegação, por isso que eles começaram a navegar muito antes. E por isso também eles começaram a levar o evangelho, o cristianismo, muito cedo a populações que não conheciam. Professor, então, populações africanas, na China, no Japão, né, por aí vai. Qual é a ligação dessa escola de navegação com a Ordem de Cristo, que depois, né, já dando um salto aí talvez grande, mas esses homens que vieram nas caravelas para o Brasil, grande parte deles eram membros da Ordem de Cristo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O que acontece? No ano de 1095, um pouquinho antes do nascimento de Portugal como país, o Papa Urbano II convocou a cruzada, né, que eu já falei no bloco anterior, então não vou nem voltar ao assunto aí, mas ele convoca a cruzada, cujo objetivo era um objetivo religioso, inicialmente. Né? Então muita gente acusa as cruzadas de terem tido um objetivo comercial, etc. e tal. De fato, a cruzada ela desviou muito daquilo que era o seu objetivo original depois da Quarta Cruzada. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta cruzada, elas se mantiveram fiéis ao seu objetivo inicial, que era um objetivo religioso, de libertar os cristãos feitos cativos na Terra Santa e também de libertar os lugares santos, onde Jesus nasceu, as margens do Rio Jordão, enfim. Exato. A ideia era criar um reino cristão dentro do território da Terra Santa para preservar esses lugares santos dos ataques muçulmanos. Então a ideia era essa. Tanto é que esse reino cristão ele chegou a ser criado, foi governado por Godofredo de Bulhões. Godofredo de Bulhões, inclusive,
tio-avô de Santo Antônio, então há uma ligação. Santo Antônio nascido em Lisboa, era de uma família nobre de Lisboa. O Godofredo de Bulhões era português, então o grande rei de Jerusalém na época das Cruzadas era português, né? Santo Antônio nasceu, né, desta família de nobres portugueses, né? Santo Antônio nasceu e foi batizado, seu xará, né, Fernando? Fernando, exato. O nome de batismo dele era Fernando de Bulhões, né? Nasceu no dia 15 de agosto, né, a festa da Assunção de Nossa Senhora, e foi batizado com o nome de Fernando. Então, era de uma família nobre. Então, Portugal já tinha uma pujança muito grande. O condado portucalense, ele não estava totalmente ainda desligado de Castela nessa época do início da cruzada, mas depois ele vai se desligar muito rapidamente, um pouquinho tempo depois ele já se desliga, já se torna independente. E por essas características de investigação das grandes navegações, Portugal estava na frente da maioria das nações europeias. As cruzadas ocorrendo, durante as cruzadas, né, houve uma inspiração de se fundar uma ordem religiosa. Aliás, foram fundadas várias, entre as várias ordens religiosas de cunho militar. Isso que é interessante, eram ordens mistas, eram ordens religiosas onde os seus membros faziam os votos de castidade, pobreza, obediência, né? Então não se casavam, dedicavam a sua vida a Deus, à igreja, ao próximo, e tinham um carisma. Então começaram a nascer ordens religiosas de caráter militar ou caritativo. Assim nasceu a Ordem dos Templários, né? Que originalmente não se chamava, né, Ordem dos Templários, mas o nome acabou prevalecendo. Por quê? Porque quando eles foram para Jerusalém, eles construíram a sede da Ordem em Jerusalém ao lado das muralhas do antigo Templo de Salomão, onde hoje está lá, o Muro das Lamentações, né? Então, a residência dos Templários ficava ali do lado, né? Então, por isso, como eles eram os guardiões do Templo de Salomão, eles ficaram conhecidos como os Cavaleiros do Templo, então, Templários. E era uma ordem militar, né? Então, qual era o carisma deles? A defesa, né? A defesa territorial. Então, eles iam proteger os peregrinos, hospedar os peregrinos, cuidar dos peregrinos nesse trajeto de ida e vinda. E também tinham uma missão de preservar essas relíquias, né, que eles encontravam lá. Agora, o que vai acontecer? Os templários, por esse trabalho que eles prestaram, eles pegaram muita coisa, tá? Não dá tempo de falar aqui, teria que ser um Brasil cristão só para falar disso. Exato. Mas, por exemplo, o cheque foi criado por eles. Você podia sair da Europa para não carregar dinheiro e correr risco de ser assaltado pelos muçulmanos. Você ia até um convento dos templários, fazia o depósito do seu dinheiro e você recebia um cheque, né? E aí você podia chegar até a próxima cidade e sacar o seu dinheiro. Você apresentava o documento, sacava o dinheiro que você ia usar e aí recebia um outro cheque. E assim você ia gastando o seu dinheiro aos poucos, sem correr o risco de ter que andar com todo o dinheiro e virar um alvo fácil para bandidos aí no meio do caminho, né? E eles já tinham um sistema de marca d'água, né, no papel e tudo mais. Então, quer dizer, os templários desenvolveram muita coisa do sistema bancário, muita coisa em termos de viagem. Eles foram os criadores da hotelaria. A concepção de hotelaria, do hotel como um local de hospedagem, nasce com os templários. Então, eles tiveram um papel social, um papel cultural importantíssimo. Não é simplesmente um grupo militar, né? É muito mais do que isso. Só que o que vai acontecer? Muita gente ficava muito grata por essa ajuda que os templários davam, e muita gente, quando estava perto da morte, deixava seus bens para os templários. Deixavam dinheiro, casas, propriedades, e a ordem começou a se enriquecer muito. Isso despertou a inveja do rei da França, o rei Filipe o Belo, Filipe IV da França, que por inveja produziu falso testemunho contra os templários, forjou falsas provas e induziu o Papa Clemente V, bastante idoso, bastante debilitado, né, vários problemas de saúde, o Filipe o Belo, induziu o Papa a erro e convenceu o Papa de que a Ordem dos Templários era uma ordem que estava se aproveitando da religião para enriquecer. Professor. Houveram acusações de prática homossexual, de desvio de dinheiro, e o Papa fez o quê? Extinguiu a ordem. Ele baixou um decreto extinguindo a ordem. Era isso que o Filipe IV queria. Por quê? Quando um rei denunciava um erro dentro da igreja, esse erro era apurado
e uma ordem religiosa, um convento, uma casa era fechada, geralmente os bens eram destinados a este rei, né, que era considerado um grande defensor dos interesses da igreja. Então, Filipe o Belo, ele pensou que isso ocorreria e ele herdaria os bens dos templários. Só que ele caiu do cavalo porque o Espírito Santo, de fato, ele assiste à igreja, né, e soprou ali no ouvido do Papa. O que o Papa fez? Pegou todos os bens dos templários e destinou à ordem dos hospitalários, que era uma outra ordem religiosa fundadora de hospitais na Terra Santa e na Europa. Então, os hospitalários é que ganharam toda a herança, toda a riqueza. Depois dessa fase, professor, avançando um pouquinho mais para dar tempo da gente passar, né? Não sei se a gente vai conseguir chegar aos dias de hoje, mas depois dessa fase, falando ainda dessas raízes católicas na história do Brasil, já aqui no Brasil, nós sabemos que os franciscanos chegaram, né, primeiro, e depois vieram os jesuítas e os beneditinos. Mercedários. Fala um pouquinho dessa fase para nós, professor. Beleza. Antes de eu entrar nos religiosos, deixa eu só falar da questão da Ordem de Cristo aqui rapidinho. Então, o que vai acontecer? Quando o Papa suprime os templários, o que vai acontecer? O Papa deu autonomia aos reis de cada país para aplicar a pena. A pena poderia ser o confisco dos bens, prisão perpétua, cada rei ia decidir. E era isso que a igreja fazia no tempo da Inquisição. A igreja julgava e dava a sentença, culpado e inocente. Agora, a implantação dessa sentença, se a pessoa seria punida, se a pessoa seria presa, se os bens seriam tomados, aí isso caberia a cada rei, ao Estado, definir esse tipo de coisa, entendeu? Então, isso poderia variar muito de país para país. E aí, em Portugal, o rei de Portugal ele não quis aplicar a pena capital, a pena de morte. O que o rei de Portugal fez? Ele pediu ao Papa permissão de ficar com os templários. Ele falou, vai ser uma perda cultural, religiosa, eu quero ficar com eles, eu não quero que sejam punidos. E aí o Papa deu uma permissão, falou, olha, você tem essa permissão minha, só que a ordem tem que mudar de estatuto, tem que corrigir o estatuto e tem que mudar de nome. Aí ela passa a se chamar a Ordem de Cristo, ligada à Igreja e ao Estado português, e passam a atuar dentro da Escola de Sagres. Então a Escola de Sagres ela era gerida por religiosos que andavam em veste civil, eram religiosos, era um misto, né, de religioso e militar, e a Ordem de Cristo continuou a existir. E foram os militares da Ordem de Cristo que chefiaram a expedição que chegou ao Brasil. Pedro Álvares Cabral era membro da Ordem. Isso, era a minha pergunta. Essa era a minha pergunta. Pedro Álvares Cabral era da Ordem de Cristo. Da Ordem, né, da Ordem de Cristo. Tanto é que as caravelas portuguesas, quando elas vinham chefiadas, né, em expedições coordenadas aí pela Ordem de Cristo, ela vinha com a cruz da Ordem de Cristo, que é aquela cruz branca e vermelha, né, que a gente vê nas caravelas. Na abertura do programa Brasil Cristão, exato, a gente vê a caravelinha lá da Ordem de Cristo. A cruz da Ordem de Cristo, né, que ela é branca no centro, indicando a pureza da obra da redenção, Cristo como Salvador e o mediador universal entre Deus e os homens, e ela tem as bordas vermelhas, lembrando do sangue de Cristo e o sangue dos mártires associado ao sangue de Cristo, né? Então, é uma ordem combativa, e a cruz ela é curtinha para lembrar a cruz grega, né? A cruz grega era um formato de cruz muito utilizado na igreja primitiva para se construir os batistérios das igrejas, né? Os batistérios eles eram cavados no piso das igrejas numa forma de uma cruz de braço curto, a cruz grega, né? Então isso também evoca a ideia do batismo. E o Brasil, de fato, com o seu descobrimento, ele foi batizado, né? Exato. E aí, como a Drica dizia, várias ordens religiosas vieram, né, para o Brasil, sendo os franciscanos aqueles que vieram na primeira hora, né? O Frei Henrique de Coimbra, que depois se tornou bispo, ele foi o sacerdote que estava à frente, né, desta expedição, né, celebrando a missa. Ele era o capelão, né, e estava ali junto desses membros da Ordem de Cristo. E aí o Frei Henrique de Coimbra, ele não só celebrou missa, não só esteve acompanhando ali, como também ele ajudou nesse trabalho da primeira catequese. Então a primeira catequese ela esteve ligada aos franciscanos, né? Depois foram chegando outras ordens religiosas, sendo que
depois dos franciscanos, a que teve maior importância pela extensão do seu trabalho foram os jesuítas. Os jesuítas chegam ao Brasil em 1549, junto com o governador-geral, né, o Tomé de Souza, e ele vem acompanhado do padre Manuel da Nóbrega, o irmão Vicente, que vai ser o grande fundador de escolas aqui no Brasil, e depois, já na terceira expedição, vem o padre José de Anchieta, que não era padre ainda, né? O Anchieta, ele veio para o Brasil como estudante, com 19 anos, foi ordenado padre aqui e nunca mais retornou a Portugal. Ele teve a oportunidade de retornar, ele nasceu em Tenerife, né, nas Ilhas Canárias, e ele teve chance de voltar à sua terra natal mais de uma vez e ele se recusou, né, para não deixar os índios desassistidos, né, e morreu aqui no Brasil, quase no fim do século XVI, né, já bastante idoso, e já era visto como um santo em vida e muito mais depois do seu falecimento, né, depois da sua morte. A invocação ao Padre Anchieta ela já começa quase que de imediato, né? Além do Padre Anchieta, o Brasil teve outros, né, santos, outros jesuítas que passaram por aqui, né? São Roque Gonzales e companheiros, né, vieram para a região sul aqui do Brasil, onde hoje é o Rio Grande do Sul, na região ali dos 7 povos das missões, né, que eram reduções, eram aldeias indígenas que eles construíram, e ali ele foi martirizado, né? Ele, São João de Castilho, né, e um outro companheiro, são 3 santos jesuítas, foram martirizados em terras brasileiras. Então, a terra brasileira, ela recebe o sangue dos mártires muito cedo, né? São Roque Gonzales tem um fato interessante, né, que ele foi atacado por uma tribo de canibais, que depois de matar os 3 sacerdotes, eles se revestiram dos paramentos, era um costume, né, indígena dessas tribos canibais, eles bebiam o sangue daqueles que eles caçavam e se vestiam com as roupas acreditando que eles receberiam a força, né, daqueles guerreiros que eles mataram. E aí é interessante que eles iam devorar o coração de São Roque Gonzales, um coração apostólico, inflamado de amor pelos indígenas, né, que o fez inclusive doar a própria vida. E aí o coração de São Roque Gonzales, do coração, os indígenas ouviram uma voz, né, que lhes falava. Isso impressionou muito. Então, eles não tocaram nos restos, né? Eles iriam destruir esses restos mortais e não tocaram. O coração de São Roque Gonzales segue incorrupto até hoje. Está guardado, né, no Colégio dos Jesuítas em Assunção, no Paraguai. É um coração incorrupto, né? Mas é um coração, né, derramado de ardor apostólico aqui no Brasil, né, na nossa terra. Depois, além deles, tivemos o caso dos 40 mártires, né? Os 40 jesuítas que vinham numa expedição também para o Brasil, uma expedição de evangelização, eles foram atacados por um navio, né, de huguenotes, né? Os huguenotes eram protestantes calvinistas, muito violentos, muito extremistas, né? Totalmente diferentes assim dos luteranos. Os luteranos eram violentos às vezes, né, naquele começo, aquele contexto da Reforma Protestante, mas em geral eles costumavam dialogar um pouco mais. Os huguenotes já não. E os huguenotes, eles tomaram esse navio e quando viram que havia 40 jesuítas dentro deles, eles pouparam a vida da tripulação, mas os 40 jesuítas, eles quiseram matar. E aí é interessante que aparece um jesuíta de improviso, um dos rapazes que estava ali vendo a coragem, né, dos mártires, né? O que os mártires jesuítas fizeram? Eles tomaram consigo um quadro que eles traziam com eles, que era uma réplica do ícone de Santa Maria Salus Populi Romani, né, que é aquela pintura de Nossa Senhora diante da qual o Papa rezou na ocasião da pandemia. Aí, né, a gente viu pela televisão, aquele ícone conservado na igreja de Santa Maria Maior em Roma. Então, uma reprodução desse ícone estava chegando aqui no Brasil, eles tomaram esse ícone e, enquanto os huguenotes os atacavam, eles foram rezando o credo. E aí um dos membros que tinha sido poupado, não seria morto, ele se colocou no meio dos jesuítas. E aí os huguenotes perguntaram, mas você é um deles, não está vestido como eles? Ele disse, a partir de agora eu sou. Né? E é interessante que o superior, que estava ali no convés, ele toma os votos desse jovem leigo naquele momento e ele morre como jesuíta. Ele professa os votos religiosos ali para poder morrer, né, por Cristo, para poder morrer como jesuíta. E foi martirizado, esses 40 mártires, né? E aí um fato curioso, pouca gente conhece isso aí, Santa Teresa d'Ávila, né, muito venerada, muito conhecida no mundo todo,
Santa Teresa d'Ávila, ela, no mesmo momento em que o martírio ocorria no Brasil, ela teve uma visão, ela teve um êxtase em que ela viu os 40 mártires como que 40 globos de fogo que subiam em direção ao céu. E isso tinha ocorrido no Brasil. Na visão de Santa Teresa, ela sabia que isso tinha ocorrido no Brasil. Professor, Santa Teresa, ela menciona pelo menos 3 vezes, né, o Brasil nos seus escritos. O senhor sabe aonde, em qual dos escritos está esse fato relatado? Ou agora... Isso eu não lembro. Não, mas cabeça, assim, eu não lembro. A gente pesquisa e depois a gente traz aqui para o pessoal do Brasil Cristão. Eu só queria mencionar. É muito lindo isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Que lindo. Sim. Está nos escritos dela. Agora eu não me lembro em qual dos escritos, se é na autobiografia ou se é no livro da vida. Eu não me lembro. É num dos dois aí, né, que ela relata esse fato, né, essa visão, que são os 40 mártires aí do Brasil, né? E depois outros tantos, né? O Brasil, desde o início, ele teve, né, muitos mártires. É o caso do Rio Grande do Norte, né, onde nós tivemos lá os protomártires do Brasil, na cidade de Cunhaú, né, onde o padre André de Soberal estava rezando a missa quando os protestantes holandeses, né, também de origem huguenote, calvinista, né, eu torno a dizer, os luteranos eles não tinham essa praxe, né, de atacar assim, mas os huguenotes eles atacavam. E foi bem na época em que o Nordeste brasileiro estava sendo atacado ali pelos huguenotes, e os huguenotes eles invadem, eles adentram a igreja durante a missa, né? E aí é interessante que um leigo, para defender o Santíssimo Sacramento da profanação, ele se coloca, né, com os braços abertos em cruz diante do presbitério, e ele toma uma machadada nas costas, né? E ele tem o coração arrancado pelas costas, né? E ele morre gritando: "Viva o Santíssimo Sacramento", né? É o Beato Mateus Moreira, que inclusive aqui no Brasil ele foi proclamado o padroeiro, né, dos ministros da Eucaristia, né? Então é algo muito interessante. E aí o padre, esse leigo e todos os leigos que estavam assistindo à missa, inclusive algumas crianças, foram martirizadas na cidade de Cunhaú, né? E depois os seus restos foram atirados no mar, né? Não existem relíquias dos protomártires do Brasil, né, por conta disso. Então o Brasil ele já nasce, né, do sangue dos mártires também, né? E depois disso tantos outros, né, que foram passando aí pelo Brasil, né, dando um salto grande aí. Quando chegarmos aí no século XVIII, nós teremos aí o Frei Galvão, né, que nasce no fim do século XVIII e vai falecer na primeira metade do século XIX, né? No ano da independência, né, professor? Sim. No ano da independência do Brasil, né, Frei Galvão nasce, e é curioso, né, coisa que pouca gente sabe, né, há uma conexão muito profunda, né? O Frei Galvão, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi pescada na época, não existia a cidade de Aparecida, era a cidade de Guaratinguetá, que é a terra natal, né, de Frei Galvão, e é a terra onde a padroeira, a imagem da padroeira do Brasil, foi encontrada. E, curiosamente, o local onde a imagem de Nossa Senhora foi encontrada, o Porto do Itaguaçu, naquela época, naquela altura, aquelas terras pertenciam ao avô de Frei Galvão. Então, a família de Frei Galvão, além de receber a dádiva do primeiro santo brasileiro, ela recebeu a dádiva do encontro da imagem da padroeira do Brasil, né, dentro da propriedade dele, né? O Frei Galvão foi grande devoto e grande pregador, né, da Imaculada Conceição de Maria, tanto é que as famosas pílulas de Frei Galvão, elas são o quê? Uma oração, uma invocação, uma profissão de fé na Imaculada Conceição de Maria, antes mesmo da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, que ocorreu no ano de 1854. Né? Então, o Brasil ele já era cristão, já era mariano desde essa época, né? E aí, depois de Frei Galvão, nós veremos tantos outros, né, servos de Deus veneráveis, beatos que nós temos hoje em dia, né, em Axica, em Minas Gerais, né, era uma filha de escrava, mas já nasceu liberta, né? É uma mística, né, brasileira, o Padre Vítor de Três Pontas, o primeiro padre negro do Brasil, né, que foi beatificado, grande santo, grande taumaturgo. Já no fim do século XIX, começo do século XX, nós temos o Padre Donizete, né, nascido em Cássia, né, em Minas Gerais. O Padre Donizete foi beatificado há pouco tempo, né? O Padre Donizete
faleceu em Tambaú, onde foi pároco por 35 anos, né? Meu pai conheceu o Padre Donizete. Olha, que maravilha. Meu pai, quando era criança, meu pai viu 2 santos, né? Meu pai, ele viu o Padre Donizete quando era criança, com 10 anos de idade, e depois ele conheceu com 20 anos o Padre Vitor Coelho, de Aparecida, né? Que também é outro sacerdote em processo de beatificação. Enfim, e tantos, né? Brasileiros que nós temos. A irmã Dulce, mais recentemente, a irmã Dulce, eu não a conheci pessoalmente, mas eu me lembro dela quando era moleque, né? A gente ouvia muito falar da irmã Dulce, né? Frei Damião, né? E temos, então, o nosso país, né? João Paulo II, quando veio ao Brasil em 1980, ele dizia que o Brasil precisa de santos. E eu digo que o Brasil tem muita gente santa, né? A gente só precisa descobrir, estudar e apresentar esses santos, né? É verdade. Professor, aliás, né, essa é uma das coisas que me inquieta, por que os santos brasileiros não são tão amados, tão venerados pelos próprios brasileiros? Será que tem a ver com aquilo que Jesus disse, que o profeta não é aceito na sua pátria? Não é possível, não é? Em outros lugares isso não acontece. O senhor consegue entender isso, professor? Falar para a gente por que isso acontece aqui no país? Eu acredito que foi um pouco pela demora de ter, né, aqui no Brasil, um clero mais organizado. O clero no Brasil, ele começou a se organizar, a ganhar corpo, só depois da proclamação da República, quando já não havia mais tanta interferência do Estado. Então, a igreja conseguiu andar de uma maneira mais independente. Então, talvez isso tenha atrasado muito o estudo e a divulgação. E, inclusive, tenha atrasado muito a própria instauração dos processos de canonização, né? Então, essa cultura, ela foi mudando, né, com o tempo. Eu acredito que, hoje em dia, ela já está bem solidificada, né? E hoje em dia nós já temos aí várias dioceses, vários lugares que estão se empenhando aí na abertura dos processos, né, de beatificação, canonização de muitos candidatos brasileiros. Alguns livros até, né, têm sido escritos a respeito dos nossos santos. Nós tivemos aqui no Brasil Cristão um programa falando de alguns dos santos brasileiros e a participação também do nosso querido Júnior Volcan, que escreveu um livro também sobre os santos brasileiros aqui. Nós conseguimos ter uma boa visão aqui da história das raízes católicas com o professor Rafael Tonon, professor, e nós agradecemos muito a sua presença, a sua aula, né, de história no mundo católico, assim, da nossa pátria, que é muito importante para nós sabermos e respondermos com mais força ainda, né? Nosso país é católico, é cristão. Muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil Cristão. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Até, professor. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Que seja breve, né? A próxima, né? Que seja rápido. Muito bom, né, Fernanda? A gente conhecer a história do nosso país. A gente vai escutando o professor falar e dentro da gente vai passando o filme, né? Sim. A gente vai pensando na nossa igreja hoje, como nós perdemos a graça de olhar para trás. Isso é uma coisa que tem me inquietado, né? Vou fazer um paralelo aqui. Eu tenho falado muito com as meninas, com as mulheres, e uma das coisas que a gente precisa, eu falo para elas, mulheres, não percam a memória, né, de quem nós somos, de quem nós fomos criados para ser. E aí, em relação ao país, ao Brasil, essa questão de ser católico e de ser cristão, nós não podemos, na nossa história real, né, os fatos da nossa história, nós não podemos perder a memória, por isso temos que olhar para trás, né? Sim. Não com saudosismo, não olhar para trás para reclamar ou para praguejar, nada disso, mas olhar para trás para resgatar os nossos valores, para nos fortalecer. Nós estamos num tempo onde muito se fala de reavivamento espiritual, sobretudo nos nossos ambientes de renovação carismática, nas expressões carismáticas. E isso é lindo, isso é parte da história da igreja. Nós esperamos reavivamentos espirituais, porque quando a gente olha para a história da igreja, é isso que a gente enxerga. Agora, quando a gente pede para Deus que Ele nos faça homens e mulheres de fogo, o fogo que tem que arder em nós é o mesmo fogo de Inácio de Azevedo, com aqueles 39 homens que Santa Teresa d'Ávila viu subirem ao céu como chamas. Tem que arder em nós um amor de mártires. Tem que arder em nosso peito um amor pelo Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, como o daquele beato que, transpassado por um machado, gritou: viva o Santíssimo Sacramento. Sabe,
pregar a palavra de Deus com o fogo e com a fidelidade, com a santidade de Santo Antônio Galvão. E testemunhar, que a palavra seja pregada e testemunhada com sinais, como aconteceu na vida de Frei Galvão, como aconteceu na vida do Padre Anchieta. É assim que nós vamos ver uma igreja resplandecente no Brasil, quando a gente reproduzir na nossa vida a vida dos santos. Só os santos podem fazer algo por Jesus Cristo. O demais é conversa, o demais é esforço, os santos, aqueles homens e mulheres que de fato têm o odor de Cristo, eles transformam realidades. Então, que arde em mim, que arde em você que está acompanhando o Brasil Cristão. O Brasil vai ser cristão se nós formos santos. E aí, querido, a santificação é uma obra do Espírito Santo. O que fica para nós? O desejo. Senhor, eu quero. Faz isso em mim. Faz arder no meu coração. Agora, todas as vezes que eu pensar nisso, que nós queremos homens e mulheres de fogo, eu vou lembrar de Inácio de Azevedo e daqueles homens que Santa Teresa viu subindo ao céu como chamas. Isso é verdadeiramente ser carismático, Drica. Isso é verdadeiramente arder com fogo de Pentecostes. O resto, muitas vezes, é barulho e baderna. Arder é dar o testemunho da vida, como eles deram. E o Deus quer fazer isso muito mais do que nós queremos receber. Exato. Não é interessante isso? É como uma mãe que quer dar para o filho de melhor e o filho não está querendo receber, gente. O filho está querendo, mas ele não está sabendo que aquilo ali é tão bom. E Deus quer dar para o nosso país o que temos de melhor. Nós vamos fazer um intervalo agora, não é rapidíssimo, você continua participando conosco e nós já voltamos e aí sim nós vamos dar uma olhadinha para o nosso país hoje, para a igreja hoje, como é que a gente vive e aí você pode participar conosco. Como é que você sente a igreja hoje? Você consegue perceber esses santos, essa fé, não é? Enraizada no coração das pessoas que convivem com você aí na sua casa, na sua paróquia, nos sacerdotes? Como é que você vê hoje o Brasil cristão, essa pátria que é católica, que é cristã? Manda sua mensagem para nós no 19 997 16 9915. Já já nós voltamos.